Acharam aí a tua esposa? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 12. Não precisa microfone, não precisa. Está dando para eu escutar? Precisa? Então tá bom. Nós vamos usar o microfone. O tema que eu dei para essa mensagem aqui, está aí, novas prisões. Misericórdia. Novas prisões. Atos capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 12, verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha o que Herodes está fazendo. Estendendo as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre os soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da sua porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rôdia saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que sim, que assim era. E dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. E sendo já dia, houve um pouco alvoroço sobre os soldados, sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquisição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou. Tudo bem? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento, pela tua presença. Que o Senhor nesta noite fale ao nosso coração, que esta palavra seja gravada no nosso coração, para que possa
produzir efeito, produzir resultado, para que transforme a nossa vida, para que nos dê um novo rumo, uma nova direção. E Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor diminua o homem, mas que o Senhor cresça na nossa vida, que o Teu Espírito Santo assuma o seu lugar de honra no nosso coração, e que tudo quanto for dito aqui, que seja de exclusividade sua, para a sua glória e para o seu nome. Deus, assim nós oramos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, queridos? Então, como eu disse para vocês, o tema dessa mensagem é novas prisões. Amados, o texto ele começa falando de que Pedro estava preso, né? A gente está aí num tempo de perseguição. Um pouco antes, se a gente for ver aqui no capítulo 11 e no verso 26, a palavra fala que em Antioquia, esses homens, né, que seguiam a Jesus, esses discípulos de Jesus, pela primeira vez eles foram chamados de discípulos. E é interessante que os discípulos, a partir da morte de Jesus, logo em seguida à morte de Jesus, começa uma grande perseguição a esses discípulos. Por quê? Porque eles falavam de Jesus, porque eles pregavam a palavra, e isso incomoda. Pregar a palavra, falar a verdade, isso incomoda. Eu não sei como que isso acontece, mas toda vez que se fala do nome de Jesus, que se prega a palavra, ela incomoda muita gente. E é interessante que muitos falam que Jesus está morto, não é verdade? Mas como que poderia um morto incomodar tanto assim, já que acontecem tantas perseguições? As perseguições, queridos, elas surgem na vida do crente desde que o mundo é mundo. Desde que Deus formou lá o primeiro casal, Adão e Eva, que Satanás ele tem prazer em destruir a família, destruir, né, os filhos de Deus. Por quê? Porque ele não consegue destruir Deus, ele não consegue se vingar de Deus. Então ele vai querer se vingar da obra-prima de Deus. Por quê? Porque o homem é a obra-prima de Deus. E a família, o casamento, né, esse convívio familiar, a família, ela nasce do coração de Deus. Deus, ele tem prazer na família. Então o que acontece? Onde que Satanás vai investir? Ele vai investir na família. Ele vai atacar a família, ele vai atacar os crentes, tudo aquilo que está relacionado a Deus, tudo que tem a ver com Deus, é isso que ele vai atacar. Ele sempre foi perseguidor, né, tanto da família quanto dos filhos de Deus, porque esse é o intuito dele, destruir. A palavra diz que ele só vem com uma finalidade: matar, roubar e destruir. Em Satanás não tem mais nada a não ser matar, roubar e destruir. E quando a gente chega aqui no capítulo 12 de Atos, a palavra está falando desse homem chamado Agripa, né, o Herodes. Na verdade é Herodes, né, mas esse é o Agripa I. Herodes, só para você ter ideia, esse Agripa, ele é sobrinho daquele Herodes que mandou matar João Batista. E ele é neto do Herodes o Grande, aquele que perseguiu as crianças, mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Então, se a gente for olhar para os Herodes, a gente vê que a gente começa a entender que esse povo, eles são um tipo de anticristo, eles são um tipo de Satanás que vem perseguir o povo. E a palavra fala, quando a gente chega aqui no capítulo 12, quando a gente chega aqui na prisão de Pedro, a própria palavra fala que ele matou Tiago à espada. Lembrando que o grupo tinha 2 Tiago. Então ele já matou um dos discípulos. E agora, o verso 2 diz assim: olha, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou. E agora ele vai prender Pedro. Por quê? Porque ele viu que matar Tiago, né, fez alegria na moçada. Então ele queria estar bem
sei lá, com seus líderes, com seus governantes, com o povo daquela cidade. Ele está fazendo uma politicagem e ele agora está prendendo Pedro e ele vai mandar matar Pedro. A palavra está dizendo que era o tempo dos pães asmos, ou seja, era o período de Páscoa. Era como se ele tivesse pedido Pedro semana passada, antes da Páscoa, para matar, ontem, hoje, amanhã, uma semana depois, ele ia matar Pedro para quê? Para servir de um tipo de Cristo para aqueles que estivessem ali tentando fazer aquilo que não agradava a eles. Porque o que desagradava aquele povo naquele tempo era falar de Jesus. Quando se falava de Jesus, trazia para eles ódio, trazia para eles indiferença, revolta. Eles não gostavam disso, porque a verdade ela machuca, não machuca? A verdade incomoda, a verdade, ela costuma destruir algumas coisas que as pessoas querem implantar, algumas ideologias, e quando entra a verdade desbanca essas coisas. E ele então, ele quer prender, ele prende Pedro, e ele quer então, ele agora vai matar Pedro. Mas é interessante que a gente vê que a primeira coisa que fala, ele diz assim, olha, no verso 4, e havendo prendido, prendeu Pedro, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados para que o guardassem. A palavra está dizendo que ele encerra Pedro na prisão, ele colocou Pedro na prisão. Pedro agora está preso, e mais do que isso, guardado por 4 quartetos de soldados. Eu imaginando 4 quartetos, 4 grupos de 4 soldados, talvez tivesse ali uma escala para que cada grupo tivesse ali vigiando. E aí a gente entende que parece que o problema de Pedro aqui, parece que Pedro aqui é tratado como um criminoso de alta periculosidade, um camarada extremamente perigoso para a sociedade, porque não bastava só estar preso, havia ainda 4 quartetos de soldados para guardar, para que ele não saísse, para que ele não fugisse. Era um homem visto como muito perigo, o tal do perigo. Era uma ameaça para aquele povo daquele tempo. Queridos, olha, eu não sei a vida sua, mas eu fico pensando às vezes, sabe, eu vejo algumas pessoas pregando e eu ouço elas falando de que tudo vai dar certo, de que não, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai dar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer assim. E eu fico pensando, querido, que desde os tempos, de muito tempo, a gente nunca viu um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele ter tanta facilidade como a gente tem visto falar nos últimos tempos, A gente ouve muito as últimas pregações e parece que a nossa vida é um mar de rosas, um negócio assim lindo, florido, a gente acorda, é só o sol brilhante, é só a brisa, é só um céu azul, é tudo maravilhoso. E a gente vê, querido, que na verdade, na realidade, a nossa vida é muito difícil. Todos os discípulos de Jesus, eles tiveram muita luta, muita dificuldade, eles passaram por muitos problemas, por muitas aflições. Nós estamos vendo Pedro aqui, Pedro está preso, um já morreu, João Batista foi assassinado, Tiago foi morto, Estevão foi morto, tudo por causa da palavra do Senhor. Agora Pedro está preso, e eu não consigo entender como que existem ainda mensagens que dizem que tudo vai dar certo. Eu não vejo tudo dando certo. Às vezes eu vejo muitas lutas, muitas complicações a gente vê. A gente muitas vezes passa por muitas tribulações. Como que o crente passa por tribulação, querido? Às vezes eu não consigo entender onde que eles encontram tanta vitória para poder falar, porque, sinceramente, eu pessoalmente, eu não vejo isso. Eu não sinto isso. Desde que eu me converti, eu só estou cacetada.
só soco no estômago, né? É muita luta, é muita dificuldade, é muita tribulação, gente. E muitas vezes isso acontece dentro de casa, às vezes, até dentro de casa, né? As lutas, às vezes, elas acontecem até dentro de casa. Não consigo ver. Não tem um dia que parece que a gente tem paz, parece que a gente está bem, né? Às vezes a gente está rindo, mas o negócio está, o pau está quebrando. A luta está ferrenha, né? As dificuldades, parece que elas, quando a gente acha que saiu de uma, a gente não. Vou falar para vocês que quando eu não era crente, eu me converti aos 42 anos de idade. Pensa num sujeito que tinha uma vida folgada. Pensa num sujeito que tinha uma vida boa, né? Que tinha muita alegria, que ia para tudo quanto é lugar, não tinha dificuldade, não tinha luta com ninguém, não tinha batalha com ninguém, não tinha inimigos. Pensa! Depois que eu me converti, mas foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Às vezes a gente olha para as tribulações e para as dificuldades, a gente chega a pensar, puxa vida, parece que foi a pior coisa que eu fiz. Os demônios se levantam tudo, né? São batalhas e mais batalhas que a gente enfrenta todos os dias por causa do nome de Jesus. Glória a Deus, né? Aí, ó, até que enfim, né? Depois do soco do estômago está perto. Hã? Depois do soco do estômago está perto. Vai aliviar. Queridos, olha, desde que eu me converti, desde que eu entendi por crente, e principalmente depois que eu vim para cá em 2010, eu sempre procurei ter uma vida assim, muito transparente. Eu sempre fui muito transparente nas minhas coisas, mas eu sempre quis ter uma vida transparente, uma vida de honestidade, justamente porque a gente entende que quando você ministra sobre vidas, você precisa ser o primeiro a dar o exemplo. A gente precisa buscar uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida reta diante de Deus. Para quê? Para você passar coisas boas para as pessoas. Para a gente não se corromper com as ofertas que a gente recebe todos os dias, para que a gente possa ser referência para as pessoas. Às vezes eu fico olhando uns camaradas na rua e parece que eles têm uma vida boa, parece que eles têm uma vida, né, assim, feliz. Enquanto a gente na presença do Senhor, a gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades, cada dia uma batalha diferente, cada dia um urso, cada dia um elefante, um leão, uma onça, o bicho só vai aumentando. E aqui a gente olha para Pedro. Eu imagino que o tempo de Pedro, o tempo dele antes de Jesus, era nem o nome de Pedro que se falava. Uma vez que Pedro se converte, olha o que acontece. Ele vai preso. A primeira coisa que acontece na vida dele é ser preso. São lutas, queridos. São guerras, são batalhas que são travadas no mundo espiritual por causa da nossa vida. É para a gente desistir mesmo, é para a gente desanimar que as lutas vêm, ou talvez para nos renovar. Vamos pensar que é assim, né? Glória a Deus por essas lutas, glória a Deus por essas dificuldades que nos fazem renovar, que nos fazem buscar mais de Deus, estar mais próximo de Deus, porque geralmente é nessas lutas que a gente busca mais de Deus. E Pedro está preso. A palavra fala que ele está em cadeias, super bem guardado, super bem protegido, pronto para ser assassinado, pronto para servir de Cristo para outras pessoas, pronto para mostrar para outras pessoas: olha, não mexa com esse governo, não mexa com o reino de Herodes, não mexa com o reino de Roma. É isso que eles estão querendo passar. Pedro está preso, em guiões, acorrentado, super bem
é um bandido de alta periculosidade. Pedro é um dos poucos casos que um bandido de alta periculosidade fica preso, né? Se fosse na nossa nação, os bandidos de alta periculosidade eles ficam soltos. Os de bem ficam presos, né? Talvez ele fosse um de bem, né? Porque ele está preso. Satanás, querido, ele sempre inventou e reinventou para perseguir o povo de Deus, para atacar o povo de Deus. Nesse tempo aqui, querido, a perseguição era física, matava essas pessoas, degolava. Até hoje ainda acontece, né? Mas hoje, querido, as guerras são outras, as batalhas hoje são outras. Satanás ele se reinventou para poder prender o crente, para poder sacrificar o crente, para fazer o crente desanimar, para fazer o crente enfraquecer, para fazer com que ele se recue. Agora não tem tanta morte, mas tem as mortes, claro que tem. Mas hoje existem presas sutis, presas que a gente não percebe, coisas que ele criou para fazer a gente ficar preso, para perder a nossa fé, para perder a nossa comunhão com Deus, para perder a nossa intimidade com Deus. São estratégias novas do reino das trevas para fazer o reino da luz parar. Queridos, na Bíblia, a palavra prisão, ela pode ser vista como uma consequência para aqueles que cometem crimes ou transgressões, mas também como uma oportunidade de arrependimento e de transformação. As prisões, elas servem para isso. Ou elas vai apontar as transgressões, ou elas são uma oportunidade de arrependimento para nós. Só que no mundo moderno, nesse tempo moderno, nós estamos nos acostumando com as prisões desse tempo novo, e nós estamos entrando por essas prisões, e nós estamos ficando ali parados nessas prisões. Na Bíblia, querido, a sua prisão, ela pode representar a privação de liberdade física, mas também a escravidão espiritual do pecado. Prisão na Bíblia significa isso também. Na Bíblia, a Bíblia, querido, ela nos ensina a buscar a liberdade em Cristo e a viver em obediência aos mandamentos de Deus. Mas fazer isso, tentar viver isso, tentar colocar isso em prática na nossa vida, não é fácil. É debaixo de muita luta, de muita perseverança. E se a gente piscar o olho, a gente perde a opção, a gente perde a bênção. Tem que estar atento todos os dias, porque Satanás tem estratégias muito bacanas para nos tirar da presença do Senhor. Eu não sei se aqui, graças a Deus, não tem não, né, gente? Acho que eu sou um dos mais velhos, né? Mas antigamente, o crente de antigamente, o crente de uns 40, 50 anos atrás, ele era um crente diferente. A gente olhava para a pessoa e a gente via santidade naquela pessoa, pelo menos a gente imaginava. A gente olhava para um crente de antigamente e sabia, esse camarada é crente, não sabe nem abrir a boca. Né? O testemunho, a vida da pessoa revelava que ela era crente. Eram pessoas diferentes. Mas com a atualidade, com os tempos novos, hoje em dia você já não sabe mais quem é crente e quem não é. A pessoa precisa te falar. E às vezes a gente duvida quando ele diz, mas você é crente, não é possível. Não tem nada de crente. Por quê? Porque as prisões de hoje, as prisões que Satanás usa hoje, ela não faz mais diferença entre o crente e o não crente, parece que é tudo igual. Às vezes somos até pior do que eu vi dizer em alguns casos. Às vezes nós agimos até pior do que aqueles que não conhecem a palavra.
Hoje, querido, nós temos dentro da igreja, né, dentro da nossa casa, um comportamento chamado machismo e feminismo. Você já reparou? É uma coisa criada lá no mundo, mas nós trazemos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja. Né? É o marido que não respeita mais a esposa que não respeita mais o marido, é o marido que anula a esposa que anula o marido, e parece que não tem nada a ver, parece que é uma coisa normal, é os filhos que aprenderam a rejeitar os pais, a não obedecer os pais, os pais já não são mais referência, até porque pai hoje em dia não tem mais referência, até porque hoje o homem não tem tanta referência mais. São prisões que Satanás tem, né? Prisões ideológicas. Hoje em dia a gente olha para os homens, e até os homens crentes, e alguns a gente tem dúvida. Será que é? Será que não é? Porque a gente tem deixado de se levar por esses atrativos. Um dia desse eu vi um pregador falando, até parei de ver a mensagem e nem ouvi mais. De uma igreja famosíssima, e ele falando: olha, se me chamar para ele, eu vou falar uma palavra mais suave para as crianças, mas se me chamar para ir lá no bordel, eu vou. Sabe o que é o bordel, sabe? Antigamente falava Casa da Vida, né? Eu vou. Qualquer dia. É isso que tem acontecido. As prisões hoje são outras. As prisões hoje são diferenciadas. O crente ele já não parece tanto crente mais. Nós estamos vestindo uma... Como é que eu vou dizer? Nós estamos com uma veste que nem nos identifica tanto mais quanto antes. Preciso ter uma carteirinha, preciso ter uma identidade para comprovar. Eu sou crente, senão a gente passa batido. Porque Satanás ele arrumou uma estratégia tão boa que parece que ele está misturando as coisas e a gente às vezes não consegue passar para as pessoas que a gente entende. Hoje em dia a gente vê muitos crentes envolvidos em adultério, muitos crentes envolvidos em comunicação, muitos crentes envolvidos em crimes, confusões. O crente adulto não está na moda, está na moda. Uma das coisas que Satanás, ele, infelizmente, com a modernidade, ele colocou dentro da igreja, é o tal do se não der certo eu separo. Se não der certo a gente divorcia. Está na moda, isso é alta. Agora já não é nem mais o ímpio que fala, não, agora é o crente que já casa pensando em se separar, pensando que o divórcio é a solução. Você pode falar o que quiser que não resolve, porque já tem em mente, já está formado. É o crente que já está tendo esse plano. Chegou uma pessoa lá em casa um dia desses, rapaz, presta atenção. Ela falou para nós que o pastor dela está no 3º casamento e a mulher dele está no 2º. Olha que bacana. É o tipo de igreja que a gente está vivendo hoje. Pode casar quantas vezes, pode divorciar quantas vezes, pode ter mais de uma mulher, mais de um marido, está tranquilo, está suave. Essas são as batalhas que a gente tem vivido, são as guerras que a gente tem travado, são as prisões das quais a gente tem tentado, né? A gente tem enfrentado nos últimos tempos. Eu separei algumas, aliás, eu ouvi tantas, mas eu separei algumas só que fica menos ruim para o crente, né? E uma das prisões que a gente tem vivido nos últimos tempos, queridos, é uma tal de dependência tecnológica. Olha que
separar de Deus, para nos tirar da presença de Deus. Querido, esse transtorno, ele atinge, segundo cálculos da Organização Mundial de Saúde, a OMS, em torno de 468 milhões de pessoas envolvem no mundo. O transtorno da dependência tecnológica. Dizem que a internet é a nova cocaína. Ó, estou cheirando esse trem aí. É uma nova forma de prazer artificial. A sensação de ganhar uma curtida na rede social é tão boa que leva o indivíduo a querer mais. Vocês já viram isso? A gente tem vivido isso? Né? A gente quer os seguidores, os crentes estão empregados. Hoje nós somos conhecidos pelos seguidores da internet, os amigos virtuais. Ganhar likes pode ser tão viciante quanto consumir qualquer tipo de droga. Olha, estima-se que existe mais de 12 milhões de dependentes tecnológicos só no Brasil. Sabe, em média, quanto uma pessoa fica no celular no Brasil? 3 horas por dia. Pessoas passam, só no Brasil, estima-se que 12,7 milhões de internautas são compulsivos. Consegue ficar sem internet? Um dia desse no carro, a moça falou para mim que a internet é a vida dela. Não é? Queridos, olha, no Brasil, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países que passam mais tempo em online. A dependência tecnológica, querido, é aquela necessidade ignorável de ficar conectado de olho no celular ou no computador. O viciado, ele não consegue parar, ele deixa de lado compromissos e ele pode se privar até de comer. Olha o mal que esse negócio faz com a gente. Olha que tipo de batalha nós estamos enfrentando na atualidade. Olha que estratégia maravilhosa de Satanás de tirar o crente da presença de Deus. Queridos, a preocupação é que o vício ele está chegando mais cedo na vida das pessoas. As crianças, os adolescentes, eles costumam até esquecer da vida real quando ficam prostrados diante do celular. Quando ele fica curtindo vídeos, quando ele fica compartilhando. O vício dele em redes sociais, ele está associado ao estado de necessidade de interação constante. As famílias hoje, queridos, elas estão separadas dentro de casa por causa das redes sociais. As pessoas elas estão unidas com o mundo inteiro, mas separadas dentro de casa. Não precisa ir muito longe, não. Qualquer lugarzinho que a gente vai, você está embaixo de um sanduíche. Repara as mesas. Está todo mundo com o celular na mão, mas um de frente para o outro não tem conversa, não tem assunto. Estamos escravizados por esse sistema. Então, estar presente nas redes sociais, postando fotos, curtindo e consumindo conteúdo o tempo todo, pode esconder transtornos de comportamentos e até de depressão. Pode ser um sinal de transtornos e até de depressão. A questão de ficar o tempo todo nas redes sociais. O indivíduo, querido, ele fica refém dos aplicativos, buscando alívio às angústias, às frustrações pessoais, em imagens, em frases de efeitos e vídeos publicados nas redes sociais. Olha que estratégia bacana que nós estamos enfrentando, que Satanás criou para nos prender, para nos separar de Deus. Olha que prisão que é isso.
Existe outra, queridos, jogos de apostas, jogos de azar. Um dia, a pessoa falou comigo assim: pastor, crente joga na loteria? Loteria é jogo de azar, né? Mas e se eu ganhar, eu posso dar o dízimo lá na sua igreja? Eu prefiro que não. Prefiro que não. Melhor não. Está vendo como funcionam as coisas? Para se justificar, o crente vive de loteria, de joguinhos na internet. Não, mas aí eu dou o seu dízimo, fica tranquilo, a gente combina assim. Olha, né? Que ponto que a pessoa chega? E a gente está falando de crente. Querido, esse tipo de vício, ele pode arruinar completamente a vida de um indivíduo. Ele fica preso, ele fica ali, fissurado. Por quê? Porque pode fazer o cara perder a vida dele, o dinheiro dele. O vício em jogos, ele pode estar vinculado à vontade constante de se desafiar de prova social ou do seu status. Quer ver uma outra coisa que nós estamos viciados, que tem viciado, que tem nos viciado nos últimos tempos? Remédios. Amados, olha, o vício em remédios pode ser tão letal quanto a dependência de drogas lícitas e ilícitas potentes. É uma droga. Nós estamos vivendo isso. A farmacodependência é uma realidade no Brasil. Tudo hoje precisa de um remedinho. Já reparou? Para dormir, para levantar, para ficar bem, para disposto, para ter ânimo, para ficar acordado. Tudo tem um remedinho. Tem um remedinho para dormir, tem um remedinho para acordar. São dependências que a gente cria, são vícios, são prisões que o crente, que a gente tem carregado para a nossa vida. Então, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o Rivotril é para dormir, né? Não é para dormir? Acho que é, né? O Rivotril é o segundo remédio mais produzido do nosso país. Pensa bem, o povo que tem sono, o povo brasileiro. O uso de remédio, principalmente os psiquiátricos, ele cresceu 52% entre 2009 e 2014, segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo. As pessoas, elas abusam, né, da automedicação para quê? Para obter uma fuga às frustrações e às angústias. Elas vão se medicando para fugir das dificuldades, das lutas, dos problemas do cotidiano. Por quê? Porque nisso, nos remédios, elas vão encontrar um abrigo, elas vão encontrar uma falsa sensação de alegria. Está tudo ruim, está desabando, mas as pessoas enchem a cara do remédio para mostrar que está bem. Uma prisão dele. Toda e qualquer dependência ou vício, queridos, ela representa uma perda da liberdade de escolha. Vícios, queridos, carregam demônios. Todo tipo de vício. Deixou de dar vício. É claro que tem pessoas que têm necessidade. Temos necessidades. Mas extrapolou a necessidade e virou um vício. Virou um vício, querido, tem ação de demônios. É presa. São prisões. Então, para se livrar de um vício, é necessário primeiro reconhecer que ele existe. É a primeira iniciativa da pessoa dependente e da pessoa viciada. Identificar que um hábito se tornou irresistível e está afetando a qualidade de vida pode ser tão ou mais complexo do que se livrar dele. Lá no verso 4 de Atos 12, a palavra está dizendo assim: olha, e havendo prendido, Pedro
preso numa cadeia física. Nos tempos de hoje, nós estamos presos em uma relatividade, em uma vida, né, toda desregular, em uma vida voltada para um monte de coisa que Satanás tem usado para nos tirar da presença do Senhor, para nos enfraquecer espiritualmente. Quantos de nós, quando nós enfiamos em pecado, nós ficamos com vergonha de ser? Nós fugimos dos ministérios, nós fugimos das pessoas. Quantos de nós? E tem pecados aí, querido, que tem coisas aí que as pessoas estão presas aí que ninguém sabe. Pornografia, por exemplo. O cara fica lá curtindo a pornografia dele e ninguém sabe. É interessante isso. E a gente precisa vigiar dessas prisões. Mas a palavra está dizendo que, olha, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quarteiros de soldado para que o guardasse. O homem era muito perigoso, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Queridos, olha, não bastava estar preso, Pedro seria morto. Não pense que as prisões dos últimos tempos, querido, que ela não nos leva à morte. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Os vícios, querido, muitos deles nos levam para a morte, nos direcionam para a morte. Pedro está pronto para ser morto, está pronto para ser abatido. Prisões dos vícios e pecados nos conduzem à morte. No verso 5 diz assim: olha, Pedro, pois, era guardado na prisão. Você não vai sair daqui, sem chance de sair daqui. O destino de Pedro agora é só morrer. Ele está preso. Só que, continuando no verso 5, a palavra diz assim: olha, mas a igreja fazia contínua oração por ele. O que a igreja fazia? Contínua oração. Pedro estava preso, mas a igreja não cessava de orar, de interceder pela vida de Pedro. Queridos, olha, hoje existe um conceito de que nós não precisamos mais congregar. Lá na minha casa eu sirvo a Deus assim, tranquilo, boa, sou pessoal. Lá na minha igreja, lá na minha casa eu sirvo melhor do que na igreja, porque lá na minha casa não tenho fofoqueiro, lá na minha igreja ninguém sabe, lá na minha casa ninguém sabe da minha vida, não tenho que dar satisfação para ninguém, lá na minha casa não tenho falso testemunho. Hoje tem esse conceito. Só que a igreja, queridos, olha, é nesse momento que a igreja ela é importante na nossa vida. A igreja ela é importante na nossa vida. Porque na hora das lutas, porque na hora das dificuldades, quem que vai confrontar a nosso favor? A igreja. Quem que vai guerrear no mundo espiritual? A igreja. Sozinho eu consigo guerrear? Nunca. Ninguém consegue guerrear sozinho. Ninguém. Mas a igreja fazia constante oração. Pedro estava preso, mas a igreja orava. Às vezes alguns de nós estamos presos, alguns vícios, alguns pecados, mas a igreja está em oração. A igreja está reunida de jejum. A igreja está atenta ao que está acontecendo, está batalhando no mundo espiritual, está guerreando no mundo espiritual, querido. Talvez você não saiba, mas a gente faz isso constantemente. Para Deus trazer libertação para algumas pessoas, para nós também, para nós mesmos. O bom de estar na igreja é isso, porque a igreja ela intercede, pessoal. Tem erros? Qual que não tem? Tem problemas? Qual igreja que não tem? Dá para viver desigrejado? Nunca, querido. A igreja foi criada pelo Senhor. Jesus Cristo deixou
deixou a igreja A, ele não deixou a igreja B, ele não deixou a católica, ele não deixou a evangélica, ele não deixou a Deus e Amor, ele não deixou a Universal, não deixou o povo da cruz, ele deixou a igreja. A igreja. É o ministério do Senhor Jesus. Ele que é o dono. E ele deixou membros nessa igreja. Ele fala que ele é o cabeça e nós somos os membros dessa igreja. É por isso que nós guerreamos uns pelos outros. Por isso que nós lutamos uns pelos outros. A igreja, ela é o corpo. Quando alguém desse corpo sofre, toda a igreja sofre. Quando alguém se desvia, nós nos desviamos junto com essa pessoa. Quando alguém peca, nós pecamos junto com essa pessoa. Quando alguém sofre, todos nós sofremos igualmente. Quando alguém se dá bem, nós também nos alegramos juntos. A igreja é isso. Igreja é isso. A igreja, querida, ela estava sofrendo com a prisão de Pedro. Quantos problemas nós já tivemos aqui, queridos? A igreja sofreu. Na verdade, eu acho que nesse momento nós estamos vivendo um sofrimento, porque muita coisa está acontecendo. Coisas terríveis têm acontecido. Às vezes a gente entra dentro da igreja e parece que está assim, parece que tem um clima assim fechado, por causa das aflições, por causa das lutas, por causa das guerras que a igreja tem enfrentado nos últimos tempos, por causa do pecado, das transgressões à palavra de Deus, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós estamos pecando ciente de que está errado, de que nós estamos fazendo a coisa errada. E quando nós cometemos pecados, quando nós entramos em erro, algum tipo de falha, nós levamos toda a igreja a fazer o mesmo. A gente traz o peso da igreja. É o que está acontecendo com a igreja lá em Antioquia. Pedro estava preso e a igreja estava sofrendo. O sofrimento de Pedro era o sofrimento da igreja. A luta de Pedro era a luta da igreja. No verso 6 diz assim: olha, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, na hora de chamar Pedro, para levar ele para fora, para mandar matar Pedro diante de todo mundo, a palavra fala que nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os soldados. Talvez ele tivesse pensado: eu já estou aqui, eu estou arruinado, eu vou morrer mesmo, quer saber, eu vou descansar. Tem gente que descansa na prisão, querido. Tem gente que descansa nas aflições. Tem gente que descansa nas lutas. Nunca vai dar certo mesmo. É luta em cima de luta. Para mim não tem jeito. Tem gente que descansa. Pedro descansou na prisão. Dormiu na prisão. E aí diz que quando ele está dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O verso 7 diz que eis que sobreveio o anjo do Senhor. Quando ele achou que não tinha mais jeito, quando ele achou que já estava tudo perdido, agora é só a morte, talvez ele estivesse pensando em João Batista, talvez ele estivesse pensando em Estevão, talvez ele estivesse pensando em Tiago, aí eles morreram, certamente eu vou morrer também. Quando ele estava pensando nisso, quando ele estava ali totalmente desanimado, descansado, agora eu vou morrer, a palavra está falando que eis que veio o anjo do Senhor. Amados, olha, Deus ouviu o clamor da igreja e enviou o seu anjo para libertar Pedro. Olha o poder que tem a igreja. A igreja
seus membros. Faz parte da igreja militar. A igreja que não ora, a igreja é morta. A igreja que não guerreia não existe. É só uma instituição. A palavra está dizendo que veio o anjo do Senhor. Salmo 91:11 diz assim: olha, porque a seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus dá ordem aos seus anjos para cuidar da sua igreja. Está em luta, está passando por luta, clama ao Senhor. Deus envia o seu anjo aqui agora. Envia o seu anjo para me proteger, envia o seu anjo para me guardar. Daniel estava passando por uma luta terrível, e o anjo veio para trazer a revelação para Daniel, para dar libertação para Daniel, para trazer a direção de Deus para Daniel. O próprio anjo, fala que o próprio anjo veio falar com Daniel. Lá em Jeremias 33:3 diz assim: olha, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. A igreja, querido, em momentos de aflição, em momentos de luta, em momentos de tribulação, a igreja precisa clamar pelo Senhor. É época de clamar, é época da gente estar clamando. Não é época de ficar parado, não é época de ficar esperando as coisas acontecerem, não. É época de fazer as coisas acontecerem. Clamar ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Envia o seu anjo aqui agora para trazer libertação para nós. Envia o seu anjo aqui agora para nos dar sabedoria, para trazer cura, para nos libertar desse pecado, dessas aflições. É hora da igreja clamar, querido. No momento de luta, no momento de dificuldade, quando nós estivermos sentindo que a coisa está ruim, ao invés da gente se dividir, a gente tem que se unir. É a hora da igreja se unir. É a hora da igreja se juntar para clamar, para buscar Deus, para guerrear no mundo espiritual. É o papel da igreja. Lá em Atos 12, no verso 7, diz assim: olha, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. O anjo veio, querido, trazendo luz naquela prisão. Onde acabou a esperança, o anjo veio trazendo luz. Onde entrou o comodismo, o anjo veio trazendo luz. Havia uma prisão, Pedro estava preso, Pedro já estava desanimado, Pedro já estava derrotado, ele estava preso, e o Senhor envia o anjo para trazer luz na prisão. Está em dificuldade, querido? O Senhor vai enviar o anjo para trazer luz na sua vida. Amém? Está passando por lutas? O Senhor vai enviar o anjo para trazer luz para a nossa vida. No nosso contexto pode ser entendimento, pode ser direção, pode ser sabedoria, discernimento. O Senhor vai trazer luz. O anjo do Senhor, Deus vai enviar o anjo do Senhor para trazer luz para essa questão, para essa situação que está acontecendo. O que está acontecendo? Não sei, mas o Senhor vai trazer luz para nós. Amém, querido? Então, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, olha o que o anjo fala para ele. O anjo diz assim: ó, e o despertou. O anjo traz luz e ele desperta Pedro. Pedro, ele vai dizer: levanta-te depressa, fica de pé, Pedro. Não se curva diante das prisões, não se curva diante das tribulações, não se curva diante do pecado, não se curva diante das dificuldades. Levanta, Pedro, fica de pé. É isso que o anjo está fazendo. A primeira iniciativa do anjo foi trazer luz. A segunda atitude do anjo
observarmos, querido, as lutas que temos passado, as dificuldades que nós temos enfrentado pessoalmente, como igreja, profissionalmente, financeiramente, se a gente se curvar a isso, nós não vamos aguentar. Nós não vamos conseguir resistir. Nossa, meu casamento está uma droga. Não se curva a isso. Não se dobre a isso. O Senhor vai trazer luz para essa situação. Minha vida ministerial está terrível. O Senhor vai trazer luz. Ele está falando, fica de pé. Desperta. Abra os olhos. Abra os ouvidos. Enxerga mais além. Desperta. Fica de pé. E aí a palavra fala aqui: e caíram-lhe as cadeias das mãos. Aquilo que prendia Pedro caiu. As prisões caíram. As cadeias aqui a gente pode trocar por correntes. Ele estava acorrentado naquele problema. Ele estava, como é que eu vou falar? Ele não tinha como reagir. Ele estava neutralizado ali. Mas a palavra fala que o anjo veio, e por causa da vinda do anjo, caíram-lhe das mãos as cadeias. Amados, olha, a oração da igreja libertou Pedro das correntes. Você crê, querido, que se a gente orar, Deus muda a situação? Você crê? Que se a gente orar, Deus vai trazer a resposta que a gente precisa? Quantos homens de Deus fizeram isso, querido? Moisés fez isso quando Deus ia matar a irmã dele, Miriam, e ele ia morrer. Deus falou: não, Moisés, não, Deus, pelo amor de Deus, não. Deixa minha irmã. O Abraão, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão clamou por Ló e pela família dele, faz assim: não, Deus, tem um justo lá. E Deus destruiu aquela nação, mas ele trouxe de volta Ló e a família dele. Miriam não morreu. Quando a igreja clama, quando nós clamamos, Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele muda a história. Ele muda a situação. Então, se tiver difícil, olha, não desanime. Não se curve diante do problema. Levante, fique de pé, porque Deus vai enviar a solução. Amém? No verso 8 diz assim: olha, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Quer dizer, fica pronto. Coloca, cinge o seu lombo, veste a sua roupa, calça as suas sandálias. E a palavra diz que ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue. O que eu entendo o anjo falar: só pega tudo que você tem, porque agora você não é mais prisioneiro. Não deixa nada para trás, porque agora você está livre. Toma a sua capa. Vem, você está livre. Você está liberto. O verso 9 diz assim: olha, e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Queridos, olha, o milagre era tão grande que Pedro não estava acreditando no que estava acontecendo. Pedro agora estava liberto. A oração da igreja moveu o coração de Deus, que tirou Pedro das garras da morte, das prisões, das lutas que ele estava passando. Está em dificuldade, crente? Vamos orar. Vamos interceder. No verso 10 diz assim: olha, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. A porta abriu sozinha.
E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava fazer. Agora ele tem convicção: foi Deus. Foi Deus. Queridos, olha, seja qual for a tribulação, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade que nós estivermos enfrentando, por mais que a gente possa pessoalmente conversar, por mais que a gente possa dar um abraço, por mais que a gente possa dar uma palavra, dar um consolo, fazer uma visita, Deus precisa dar um negócio. É Ele quem faz milagres na nossa vida. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos protege. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos livra. Ele é tudo na nossa vida. Não é hora de curvar a cabeça. Não é hora de desanimar. Pelo contrário, é hora de ficar de pé. É hora de bater no peito e dizer: olha, eu sei quem eu tenho crido. E por fim ele vai se levantar da sua mão. Amém? Amém? No verso 8, em João, no verso 8:36, a palavra diz assim: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Senhor, é o Senhor quem nos dá essa vitória. É o Senhor quem nos livra, que os nossos olhos, que a nossa mente, que eles sejam voltados para o Senhor. Nós estamos no tempo do fim, amado. Não se engane. Nós estamos no tempo do fim. E é a hora da gente estar mais atento, porque está muito próximo. O cenário está tudo pronto, ou quase tudo pronto. Falta pouquíssima coisa para Jesus voltar. Nunca se viu tantos sinais da volta de Jesus quanto hoje a gente vê. Então é nesse momento que a gente precisa estar dentro. Essas lutas que nós temos enfrentado, que nós temos passado, isso não é à toa, isso é para desanimar a igreja, isso é para desanimar o crente, mas nós precisamos ficar de pé, nós precisamos ficar atentos, ficar de olhos abertos, para não perdermos essa bênção do Senhor, para não perdermos a nossa salvação, para não perdermos a nossa intimidade com o Senhor. Eu não sei se nós estamos vivendo algum desses vícios que eu falei, como se a gente tiver, olha, vigia, foge, busca mais intimidade com o Senhor, busca mais relacionamento com o Senhor, busca estar mais na presença do Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença quando Ele voltar. Jesus, ele fala assim: olha, muitos, como é que ele fala? Muitos veio em meu nome, muitos virão em meu nome, e eu direi: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Sabe por que ele não conhece? Porque não tem intimidade. Se não tem intimidade, não entra. Então é hora de buscar intimidade com o Senhor. Quanto mais nós estivermos buscando ao Senhor, mais nós vamos ficar distante dessas prisões que sido lançadas sobre as nossas vidas. Quanto mais temos a palavra, quanto mais orarmos, quanto mais nós jejuarmos, quanto mais comunhão, mais presença de Deus. Quanto mais presença de Deus, mais distanciamento do pecado, mais distanciamento de todas essas prisões. Jesus, ele falou para nós, a palavra diz para nós: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem libertou Pedro? O Senhor libertou. Quem nos libertou? O Senhor nos libertou. Para quê? Para vivermos para o louvor, para a glória, para a honra do seu nome. Amém? Então, amados, olha, seja livre. Não fiquemos presos a essas coisinhas. Que tenhamos domínio sobre essas coisas. Liberte-se das coisas desse mundo. E isso tem sido criado só para nos distrair. Busque ao Senhor e deixa Ele
agir na sua vida. Amém? E te agradecemos, Deus, por esse momento maravilhoso na presença do Senhor. Que o Senhor, Deus, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê ousadia, nos dê discernimento e principalmente que o Senhor nos dê humildade para reconhecer os nossos erros, para reconhecer as nossas falhas, para buscarmos mais do Senhor, para sermos mais íntimos do Senhor, meu Pai. Que o Senhor faça cair por terra na nossa vida todas as prisões, tudo aquilo, Deus, que tem nos prendido no mundo espiritual, tudo aquilo que tem tentado nos separar do Senhor, tudo que tem, Deus, trazido dificuldade para a nossa vida, lutas para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos dê força e coragem para abandonar, para sair dessas prisões e viver uma vida de liberdade na presença do Senhor. Que a igreja do Senhor acorde para a oração, que a igreja do Senhor acorde para a intercessão, que a igreja do Senhor acorde para a importância que ela tem nessa nação, que ela tem nesse mundo para fazer a diferença, em nome de Jesus. E agora, Pai, que o Senhor nos leve de volta para casa, amparado, protegido, guardado, Deus, pela tua mão poderosa, Senhor. Dê-nos, Senhor, uma noite de sono tranquilo, de sono leve, de sono suave, o melhor sono da nossa vida, a melhor noite da nossa vida. Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos, Pai. E no mais, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face dessa terra, hoje, agora e para sempre.